Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus, para examinarmos este momento com Deus. Todas as quartas-feiras estamos aqui reunidos. Amém. Para partilhar a Palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus vos abençoe, que a paz de Deus esteja convosco, e eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Por isso basta nós querermos e Deus o resto tudo fará, desde que nós também façamos a nossa parte. Mais uma vez eu venho compartilhar a Palavra de Deus convosco e vamos falar acerca do capítulo 2 de Efésios. Porquê? Porque este capítulo ele é poderoso, é edificante e destaca a graça de Deus e a salvação. E a graça de Deus e a salvação, ela está disponível para todos os crentes por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. E nós vamos examinar esta Escritura, e ainda bem que temos aqui também o nosso líder, a Carla e os irmãos, para nós examinarmos realmente a Escritura e termos a nossa opinião acerca do que é que achamos acerca desta Escritura. E vou começar pelo versículo 1. Diz assim: vos vivificou. Não quer sair, mas vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Portanto, este versículo começa por se referir ao seguinte: espiritualmente estávamos mortos e perdidos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Isto é, nos nossos descuidos, nós temos descuidos, e nas nossas falhas. Isto para dizer que esta Escritura, embora seja para nós cristãos, também serve para as pessoas que estão um pouco afastadas ou estejam afastadas de Cristo. Porque o cristão, ou a pessoa que esteja em transgressão e em pecado sem Cristo, é uma pessoa que não tem uma vida espiritualmente de verdade. Uma vida espiritualmente verdadeira. Em verdade. E o versículo 2 diz o seguinte: e noutro tempo, andastes segundo o curso do mundo. Aqui este versículo se refere à antiga caminhada que a pessoa teve, ou que o cristão, por vezes, tem um caminho de negligência. Por isso é que fala aí que noutro tempo andaste num curso deste mundo. Andávamos desgarrados, perdidos, num caminho de negligência. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo aqui descreve o seguinte: que um estilo de vida sem Cristo está de acordo com o caminho de Satanás. Porque fala aí que andavam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este mundo está no domínio de Satanás. E os cristãos, ou as pessoas que não devem mais andar nos caminhos do pecado. É esta exortação que aqui está no versículo 2. Porquê? Porque o versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
que é que este versículo está a falar? Está-nos a falar dos desejos fortes que nós tínhamos e que pode ainda acontecer na vida de qualquer pessoa. Refere-se à concupiscência da carne, isto é, o desejo da fama. Quantos não desejam a fama? Mesmo a nível do cristianismo, infelizmente. É verdade. Quantos não desejam o desejo da fama? Quantos não desejam o poder? Quantos não desejam, sei lá, as riquezas? E é este que o versículo nos está aqui a falar. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Deixando aí uma nota, vamos ver só Gálatas 5. No versículo 19. Que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inanimidades, perfias, emulações, iras, plejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Cristo, sem Cristo, as pessoas são dominadas por vontades da carne. Isto é, estão inclinadas a viver longe de Deus, buscando os seus próprios interesses egoístas. E vejamos o versículo 4. Agora de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, mesmo diante da rejeição humana, e nós sabemos que muitas das vezes rejeitamos a Deus, mesmo com a rejeição humana a Deus, este versículo nos mostra a gloriosa aceitação dos pecados por Deus, por causa de Cristo. Deus nunca nos rejeitará. Amém. Rico em misericórdia, aqui refere-se à compaixão de Deus, né? E no versículo 5 diz assim: estando ainda mortos em nossas ofensas, estando ainda mortos em nossas ofensas, em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade está espiritualmente morta. Mas diz a seguir: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Somente Deus tem poder para dar uma nova vida e a salvação a todos nós. Pela sua imensa misericórdia, Ele entregou o seu Filho por todos nós, quando ainda éramos inimigos. E por causa do grande amor de Deus, Ele nos vivificou em Cristo Jesus. E não só, como diz o versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui a ver neste versículo, nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele em Cristo Jesus. E o versículo 7 nos mostra o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade
para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Este versículo aqui enfatiza o seguinte: a salvação não é alcançada por mérito humano, mas é um dom de Deus. Amém. Pela sua graça. Amém. Aqui também nos ensina que a salvação é um presente divino e não pode ser conquistada por próprios esforços humanos. A obra da salvação é para a glória de Deus e ela não pode ser nunca obtida pelo meio de obras humanas. Todo o processo de salvação é um ato da bondade de Deus e não uma conquista humana. A graça de Deus é a fonte da salvação e a fé é o meio de obtê-la. A salvação não provém de esforços das pessoas, ela é fruto da benignidade de Deus. Na verdade, Deus é quem salva. Amém. E vejamos agora o versículo 10. Ver uma pinguinha de água. Se calhar estou a ser um bocadinho rápido. Não, mas está bom. Como temos que examinar aqui o versículo 2, o versículo 10 diz assim: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A obra da salvação é a amostra do trabalho artesanal de Deus. Por isso somos feitura sua, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Criados em Cristo Jesus, para quem? Para as boas obras. Você agora pode perguntar, quais boas obras? As boas obras, elas são demonstradas pela nossa gratidão, pelo nosso caráter e pelas nossas ações como cristãos. E o versículo 11, eu estou aqui, o pastor está a tomar as notas, e depois ele também vai fazer aqui um resumo. Um resumo. E o versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo eras gentios na carne, e chamados em incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pelas mãos do homem, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Aqui vemos que os judeus orgulhosamente se referiam a si mesmos como os da circuncisão. E eles chamavam aos gentios da incircuncisão. O que fica claro aqui na expressão gentios na carne, nós sabemos que eram eles que não tinham conhecimento de Cristo e estavam sem Cristo. No entanto, este versículo nos mostra que o sangue de Cristo derramado poderia trazer os gentios de volta ao Criador. E o apóstolo Paulo aqui fala muito bem e aborda a reconciliação entre os judeus e os gentios em Cristo, enfatizando que ambos têm
acesso ao Pai por meio do Espírito, como diz aí no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já que pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. E o versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, para a qual de ambos os povos fez um. Amém. E derrubando a parede da separação que estava no meio. Havia uma parede de separação entre os gentios e os judeus. Na sua carne fez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Quer dizer, a separação que estava no meio dos judeus e dos gentios, a sua morte, né, reconciliadora na cruz, fez ambos, quer judeu, quer gentios, um só. Porque o versículo 14 diz aí: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. E mais ainda, Deus destruiu a parede da separação. Isto quer dizer que removeu para sempre o ódio. E em Cristo, esse muro divisor foi quebrado, como diz aí, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, a Igreja Cristã, formada por judeus e gentios, é descrita como um corpo. Amém. Como diz o versículo 16. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo. Então nós estamos a ver aqui que a Igreja Cristã foi formada por judeus e gentios. Isto é, a Igreja era principalmente composta por judeus, mas com a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, os cristãos começaram a testemunhar sobre Jesus e os gentios se foram convertendo. E o versículo 17 diz assim, vindo ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, um mesmo Espírito. A expressão de acesso ao Pai aponta para o privilégio de todos os cristãos. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. E o acesso ao Pai está disponível para todos que vêm a Jesus Cristo. O versículo 19 diz ainda: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós, quando vemos aqui este versículo, não são estrangeiros. Os estrangeiros significa, né, visitantes, é de curto período. Não são residentes. Exato. Então, se não são de curto período, são visitantes, não são residentes, não têm privilégios. E quando os gentios se tornaram o povo de Deus, eles não são mais vistos como estrangeiros, amém, nem como forasteiros, mas sim como concidadãos, amém, dos santos e família de Deus. Amém. E o que é a família de Deus? A família de Deus nos mostra a união e a inclusão de todos num só. E o versículo 20 fala-nos: edificados sobretudo no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra de esquina. Os apóstolos e os profetas são citados aqui como o fundamento da igreja, porque eles ajudavam a edificar a igreja sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. E eram, acima de tudo, quer os apóstolos, quer os profetas, eles eram testemunhas de Cristo. E a igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e dos profetas. Amém. Por isso é que aí o versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em espírito. Deus ajusta os cristãos e descreve os crentes como sendo edificados juntos em Cristo para formar um templo espiritual na qual Deus habita pelo seu Espírito. Amém. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Isto nos desafia a cada um de nós a vivermos em comunhão e em harmonia como povo de Deus, Amém. refletindo a sua presença no nosso meio. Amém. E é aqui que eu quero terminar e quero dar o resumo deste capítulo que nós acabamos de falar e depois podermos também aqui nos expressar. Efésios destaca a graça de Deus e a salvação que está disponível aos crentes por meio da fé em Jesus Cristo. E é este capítulo enfatizando o facto dos crentes que já tiveram mortos em seus pecados e sob o poder do maligno, mas agora podem ser vivificados em Cristo pela graça Amém. de Deus. Glória a Deus. Também neste capítulo o apóstolo Paulo descreve como Deus é rico em misericórdia, nos salvou com a sua graça e nos ressuscitou com Cristo. E a nossa salvação não vem pelas nossas obras, mas é um dom de Deus. Amém. O capítulo continua também descrevendo a unidade que deve haver entre os crentes que têm Cristo, independentemente da sua origem ou da sua etnia, como se falou aqui, Amém. entre os gentios Amém. e os judeus. E por fim, Paulo encoraja todos nós como crentes a viverem de maneira digna ao seu chamado e a andarem nas boas obras que Deus preparou para eles fazerem e para nós Amém. fazermos todos. Amém. Gratidão, amor, compaixão uns pelos outros. Amém. Amém? Era este pequeno resumo que eu queria enfatizar sobre Efésios 2 e também queria ouvir a opinião acerca deste, o que é que vocês acham acerca realmente do capítulo 2 de Efésios. Se tem alguma coisa a dizer, antes da gente se despedir aí do povo de casa. Mas acho que o pastor tem alguma coisa a dizer. Não, né? mas é interessante o versículo. É interessante esta escritura, pronto, Paulo é Paulo e eu digo que a carta de Paulo aos Efésios tem que ser o compêndio da igreja. A igreja tem que se reger por isto. Porque ele no versículo 10, ele fala uma coisa, ele confirma a predestinação. No capítulo, no versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos, ou seja, Deus faz a escolha já com um propósito para a escolha. Num 4, não é? Num 4. Já fez o propósito para a escolha. E em amor nos predestinou. Ou seja, ele já tinha um plano para nós. E qual é essa predestinação? Está aqui, no versículo 10. Porque somos criação sua. Para quê?
somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Qual é o projeto? Para fazermos boas obras. Ou seja, as boas obras que nós fazemos não é mérito nosso, é o indicador da obra da Redentora. Estão a ver? Eu vou mostrar que sou bonzinho, vou fazer boas obras. Não, isso é hipocrisia. As boas obras têm que ser naturais em nós. O Paulo falou das obras da carne nos Gálatas e Paulo depois vai falar do fruto do Espírito. E ele aqui diz, olha, para darmos as boas obras a quais Deus preparou. Ou seja, as boas obras, isto é bonito, porque Deus tem um plano. E Deus, é como eu tenho dito, Deus não está a fazer o plano. Carla, qual é a situação da vida da Carla? A vida da Carla agora está bem e tal. Então, ok, não vamos mexer se não estragamos. Não é? Mas quando a vida da Carla, temos que ajustar aqui o plano à vida da Carla. Não, os bons momentos e os momentos menos bons fazem parte do plano. Porque são bons para nós. A Bíblia nos ensina, não estranha a ardente prova. Portanto, ela é boa para nos aperfeiçoar e para nos preparar. E então, o Paulo aqui, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Preparados para as boas obras, as quais Deus já preparou antes para nós as praticarmos. As boas obras já estão prontas para nós as praticarmos. Então isto significa quê? Que é um plano. Deus já tem um plano para nós. Certo? E tem, quanto a mim, no meu entendimento, tem outra... Jesus, quando mandou os discípulos, o que é que ele disse? Os sinais acompanharão os que crerem. Então, os sinais não são um indicador do meu caminho. Os sinais são deixados pela minha passagem. Porque nós não seguimos sinais, nós deixamos sinais. E as boas obras é a mesma coisa. Deus já preparou. Elas estão no nosso caminho. Nós, ao passarmos por esse caminho, vamos fazer boas obras porque elas já estão lá para serem feitas. O quê? Olha, hoje, por exemplo, eu chego a casa e dei comigo com o meu vizinho do resto do chão deitado no chão de porta aberta, caído de costas. E a minha vizinha aflita porque ele não se consegue levantar sozinho, porque tem uma perna que já não dobra. E é um homem de 80 e tal anos e não tem agilidade nenhuma. Entretanto, quem é que entra no prédio? A minha filha Mara. Ia buscar o meu neto. Lá agarrámos nele. Diga-me uma coisa, foi por acaso? Eu não acredito na obra do acaso. E foi uma guerra para pôr de pé. Mas pronto, lá se conseguiu pôr de pé, lá o conseguiu pôr no sofá e tudo mais, e não sei o quê. Isto são o quê? Boas obras. O que é que nós fazemos na igreja com aquilo que trazemos para dar às pessoas? Não é para nós parecermos bonzinhos nem nada disso, não. São coisas que estão para serem feitas e somos nós que as temos de fazer. Isso é uma das coisas interessantes. Paulo fala aqui depois, quando Paulo leu a parte da nossa humanidade em Cristo, no verso 13 ele diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Isto é uma bênção. E porquê é que Jesus é a pedra angular? Jesus é a pedra angular porque a pedra angular faz isto, ela une duas paredes. Ela une judeus e gentios. É isso mesmo, exato. Espero que os irmãos lá em casa estejam a compreender. A pedra angular é a pedra de travamento, é aquela que liga ainda, se vocês forem à beira ou ao norte, há muitas casas que ainda têm essas pedras angulares. Elas servem de travamento e de união e para dar estabilidade à parede, para ela crescer. E então é interessante que o Paulo usa esta expressão. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora estão perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da iniquidade. Anulando o quê? Anulando do seu corpo a lei dos mandamentos. E muita gente não gosta de ouvir isto. O anular a lei dos mandamentos não quer dizer que os mandamentos não tenham valor. Não, ele agora traz uma nova consciência ao ser humano. Através da sua morte e da sua ressurreição vem uma renovação de entendimento. Eu não preciso de estar a olhar para os 10 mandamentos. Se eu amar, eu vou cumpri-los. É isso. Nem preciso de os saber. Exato. Assim como nós vimos no domingo. O fazer o bem é sem saber a quem. Exato. Olha, se o fizeste ao Davi, a mim o fizeste. Claro. Foi, Senhor, foi. Então, mas quando eu ajudei o Davi, ajudei-te a ti, sim. Quando eu dei água ao Davi, dei-te a ti, sim. Quando tu servires um irmão, serves-me a mim. Exato, é verdade. E é curioso que o Paulo usa aqui praticamente a mesma. E ele diz aqui, versículo 16, diz assim, e ressuscitou com Deus,
dos dois em um corpo. Promovendo o quê? Promovendo a paz, pela qual destruiu a inimizade. A inimizade era aquela questão, vocês, não era só judeus e gentis, era judeus e samaritanos. Era lá. Hoje em dia nós olhamos para o mundo, o que é que nós vemos? É isso mesmo. Vemos guerras de etnias, guerras étnicas, são guerras religiosas. É verdade. São os muçulmanos contra os cristãos. É isso. Tudo isto, nós podemos dizer que é no âmbito político, mas por trás disto está a religião. Olha agora o Irão. Não? O que se está a passar no Irão. Isto é uma guerra religiosa. É verdade. Porque eles chamam ao resto do mundo os infiéis. Eles é que são fiéis. É verdade. Estão a ver? E no meio disto tudo, o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar um homem que foi ganho por Jesus, a escrever coisas maravilhosas à igreja, a dizer assim: vocês agora não são pretos, nem brancos, nem chineses, nem indianos, vocês são irmãos, são filhos de Deus. E como filhos de Deus, vocês têm que ter um comportamento exemplar, e o comportamento é este: a inimizade acabou. Porque onde há inimizade, não habita Deus. Porque Deus é amor, onde há amor não há inimizade. É isso. E o Paulo diz aqui com todas as letras: portanto, diz o verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos, ou seja, concidadãos e membros da família de Deus. Quem? Judeus e gentios. É tudo igual. Todos somos um só. Quer dizer, não. Para Deus não há judeu nem grego, a circuncisão não interessa, a incircuncisão não interessa. É a fé que atua por amor. Isso é que interessa para Deus. Exato. A circuncisão não é nada, a incircuncisão não é nada. O Paulo diz: é a fé que age por amor. Isso é que é a manifestação da vontade de Deus. E era apenas isto que eu senti no meu coração partilhar. Tinha aqui outras notas, mas isto são para estudo meu. Mas o que é interessante é ver isto, é o cuidado de Paulo. Diz assim: irmãos, tirem isso da cabeça. Eu também já era hebreu de hebreus, eu era irrepreensível na lei, e eu quero ser tratado como um irmão. E a luta do Paulo foi essa. Então a luta que o Paulo travou está a dizer às igrejas: parem com isso, que isso só desgasta. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus, somos da família de Deus, somos iguais. Não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença. Somos um só em Cristo Jesus. A inimizade foi destruída na cruz. Porque, não, nós somos cumpridores da lei. Não, sei, não, mas espera lá, mas isso para Deus não interessa. Para Deus não interessa. O que importa é tu cumprires a lei e não tiveres amor. Olha, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e disto e daquilo, e esqueceis do mais importante: o juízo, a misericórdia e a fé. É verdade. Portanto, vocês não são completos. Agora, aquilo que nos completa é o amor. Se o judeu quer ainda conservar a sua maneira, como o Paulo fala em Romanos 14, olha, ao enfermo na fé não recebas em contendas sobre dúvidas. Um diz que pode comer, o outro diz que não pode comer. Olha, se para o Senhor o faz, bendito seja. E é assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que ser. Se um se abstém de sangue e se o outro entende que por fé pode comer sangue, tão santo é um como é o outro, porque fazem para Deus. Então aí pronto, aí a inimizade acaba, estás a ver? Agora, se nós formos alimentar: não, mas a minha fé me dá direito e tu tens de te converter, eu quero criar um prosélito. Entrou em discórdia. Por isso é que a Bíblia diz: não entrais em contendas de palavras sobre coisas loucas e nocivas. Isso é perda de tempo. É uma perda de tempo. Nós só temos é que respeitar. Temos que respeitar tudo e todos. Para quê? Olha, aquilo que vocês querem que vos façam vocês também. É verdade. Se eu quero ser respeitado, eu também tenho que respeitar. É isso Eu mesmo. tenho razões para a minha fé. O outro ainda não chegou lá. Ok, Deus lhe dará tempo. Porque eu também não cheguei logo. É isso mesmo. O Paulo também não chegou logo, a Carla também não chegou logo. Exato, Foi ao longo da vida que nós fomos sendo aperfeiçoados. Porquê? Porque também... Exatamente, porque também há uma coisa que acontece, porque também nós temos um coração disposto. Não nos deixamos prender Exato. com essas inimizades nem com essas discórdias. Não, espera lá, não. Nós somos condescendentes e somos coerentes. Espera lá. Então se Deus está a mostrar assim, mas porque é que eu hei de considerar que sou melhor que o outro só porque eu tenho a fé assim ou porque eu tenho a fé assado? Não. Eu tenho é que ter amor. E ponto final. Não é? Isso é o que vai marcar a diferença. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Através de quê? Através dos 10 mandamentos? Não, através do amor. Através do amor. E o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. É. Amém? Vocês Há concordam? alguma coisa a dizer? É verdade. Não é, Carla? Está tudo bom. Eu acho que sim. Eu acho que isto é... Eu penso que os irmãos lá em casa também ponderem. Muito bom.
acerca desta perspectiva, porque na verdade o grande problema de hoje haver tanta religião e tanta congregação e tanta denominação é precisamente por causa disso. É por causa o Paulo teve o cuidado de expressar, por forma a que vocês em casa façam como os de Bereia, vejam as Escrituras e vejam se está certo ou não está o raciocínio do Paulo. Exato. Ou aquilo que nós estamos aqui a falar. A pregação não é a arte de pôr na cabeça das pessoas o que eu quero que elas vivem. Exato, é isso mesmo. Nada disso. É Jesus Cristo, a melhor maneira que ele tinha era pôr as pessoas a pensar: o que é que vocês acham que eu sou? É verdade. Olha, o que é que vocês acham disto? E quando se faz uma pergunta, o que é que se põe a pessoa a fazer? A pensar, para responder. Exato. Então essa foi a arte de Jesus Cristo. É verdade. E essa é a arte da pregação. Exato. É pregar a palavra, deixar a pessoa a considerar-se assim, realmente é verdade. Olha, eu nunca tinha... verdade. Quantas vezes ou o Paulo ou a Carla, numa palavra de exortação ou numa reunião de sexta-feira, está a falar e diz: olha, realmente é verdade, eu ainda nunca tinha visto isto desta maneira. Porque A palavra é nova sempre. a palavra é nova. É, E Deus inspira, e Deus inspira. Quando a pessoa... Não é sempre a mesma. Porque repara, verdade. a pessoa que prepara a mensagem, ela já teve que ser tomada por ela. Exato. E como ela foi tomada por ela não vai tomar direito de antena. Exato. Ela vai vai trazer a sua convicção. Pois. E é nessa convicção que a unção de Deus se manifesta. É verdade. E é aí que Deus confirma a palavra. É verdade, é isso mesmo. Então certo, Deus está aqui. Graças a Deus. Por isso é que esta carta é importante, todas as cartas de Paulo, esta principalmente para a igreja dos dias de hoje, esta é o compêndio para a igreja nos dias de hoje. É verdade. Não é? É verdade. Eu penso dessa maneira. É verdade, Amém. sim, senhor. Amém. É mesmo. E para vocês que estão aí em casa e para vocês que Amém. estamos aqui, vou só fazer uma pequena oração. Amém. Glória a Jesus. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, e em comunhão de Espírito com estes meus irmãos aqui presentes, Obrigado, Jesus. nós acreditamos, Senhor, Tu não tens os ouvidos fechados para que não ouças as nossas É orações. verdade. E desde já, Senhor, eu te quero agradecer por todas as orações que nós temos feito, quer neste lugar, quer na igreja, Senhor, a favor dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito sobre cada um deles Amém. É verdade. e que a Tua vontade está a ser feita na vida deles. Sim, meu Por Pai. isso, Senhor, eu creio que todo aquele que estava enfermo, Senhor, ele está sendo curado Amém. pelo Teu poder. Amém, Senhor. Amém, Nosso aleluia. Senhor. Amém. Aquele que estava passando alguma necessidade, algum problema familiar, Senhor, Tu estás operando também na vida deles. Sim, A Tua paz está entrando nesse lar Obrigado, e nessas Jesus. vidas. Por isso, Pai, nós nesta noite só te queremos agradecer, porque é a Tua vontade que está a ser feita. Amém. No nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Também te agradeço, Senhor, por nos encheres da Tua paz, do Teu amor, da Tua sabedoria e da Tua unção, Senhor. Amém. Para que a Tua palavra ela seja sempre confirmada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Graças Não a sei se Deus. Senhor. alguém quer orar alguma coisa. Obrigado, Jesus. Está tudo bem? Amém. Nós terminamos aqui. Amém. Convidamos, como é costume, né? Amém. A irem à nossa igreja, ao Venham à Lavradio. nossa casa, que é a vossa casa. Que é no Lavradio, né? Da Rua Gilianes, número 3, A e B, e serão bem recebidos. Não é, Paulo? Exatamente, Não estamos é, lá. Carla? Vão ser bem recebidos. É isso mesmo. E será um prazer receber-vos. Graças a Deus Deus. vos abençoe ricamente e vos use acima de tudo. Amém? Amém. Deus os abençoe. Obrigado, Jesus.